Olá, queridos, bem-vindos mais uma vez ao Instituto Bíblico de Capitólio. Agora nós temos a Bíblia White, foi um privilégio poder publicar aqui no Brasil. Estão quase acabando, viu? As edições impressas. Também tem um aplicativo aqui no link que você pode conferir. Mas nós temos aqui um casal e vamos entrevistar hoje, conhecer a história do caminho estreito deles, a porta apertada. E leiamos aqui um verso bíblico, Mateus 5. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, Emanuel. Alegre-se, Viviane. E exulte, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Então vamos conhecer aqui o casal de missionários. Eles estão penetrando aqui no município não alcançado, sem presença adventista, em Minas Gerais, também chamada por alguns de África do Brasil. Tem muitos municípios não alcançados. E depois desse município, usando o método de evangelismo Evangeliópolis, tem um livro impresso, até você ver aqui na imagem, tá? Evangeliópolis. E vamos então conhecer o transfundo deles. Vocês são do Nordeste do Brasil, né? Isso. A Viviane, originária do Sergipe, o menor estado do Brasil, mas então logo depois foi ao Pernambuco. Então conta aí, vocês têm um transfundo adventista, né? Você era adventista desde criança, Emanuel? Não, não. A minha família, eu não tenho um histórico muito religioso, né? Apesar da minha mãe, já quando eu era criança mesmo, acho que por volta dos 25 anos de idade, foi quando ela começou a frequentar a igreja evangélica, né? Então ela vem, acho que quando eu tinha uns 5, 6 anos, ela começou a frequentar a igreja pentecostal. Até hoje ela ainda frequenta. E você ia junto? Ia. Foi o único momento da minha vida, foi durante a minha infância, acho que até uns 10 anos de idade, ela me levava sempre para os cultos. E até que idade você ia na Pentecostal? Até os 10 anos. Depois disso, eu não me agradava mais de estar indo. Mais ou menos nessa fase também foi quando eu comecei a ficar, assim, digamos que um pouco mais rebelde quanto a isso, porque eu comecei a conhecer algumas coisas, assim, que daí em diante fizeram muito parte da minha vida, né? Então eu me afastei. E aí o que aconteceu aos 10? Que mudança aconteceu? Quando eu conheci o rock, né? Embora meu pai já fosse roqueiro mesmo antes de eu nascer, e isso me fez não sentir nenhuma vontade mais. Então minha mãe começou a me respeitar, né? Dizia para ela não queria mais, e também estava estudando mais e tudo. E ela não queria também estar me forçando, né? Então ela respeitou, embora eu fosse pequeno e ela tivesse direito, né, de poder me levar para os cantos, ela me respeitou. Você começou a gostar do rock, então. Isso. Saiu da igreja evangélica, foi pro mundão, né? Isso. De certa forma, graças a Deus, eu não me envolvi com coisas assim muito pesadas. Certo. Mas era uma pessoa assim muito secular. Ficava no teu mundinho lá, no rock. Isso. Até que idade? Assim, adolescência toda, né? Olha, dos 10 anos de idade foi até eu conhecer a igreja adventista. Até os quase 30 anos aí. Até os 30 anos de idade. Quase. Então, que profissão você era? Passei por várias, viu? Passei por várias. Trabalhei com telemarketing. Certo. Eu era atendente do INSS. Certo. Agendava para o INSS. Depois fui vendedor de plano de internet e de TV a cabo para GVT, né? E, por último, comecei a trabalhar só em escritório. Contabilidade, administração. E você estava por onde, Viviane? Também lá em Pernambuco, Caruaru, né? Isso. E você estava fazendo o que lá nessa época, assim? Bem, vou contar um pouquinho do início, né? Eu fui para Caruaru, em Pernambuco, com 6 anos de idade, devido ao esposo da minha mãe, que ele tinha um trabalho por lá, a gente foi por lá. E minha infância foi uma infância, assim, bem... Não posso dizer que foi bem feliz, mas bem adequada. E lá, a minha profissão era... Trabalhei também como vendedora, numa lojinha de uma mesa e banho, na parte da Feira da Sulanca, que é uma parte assim, bem conhecida por todos no Brasil. E depois eu fui me especializar em fábrica, com bordado primeiro, e depois eu fui para costura. E você conheceu o Adventismo com que idade?
Eu tinha uns 26 São anos. 5 anos, fez agora em fevereiro. Vocês conheceram juntos? A gente conheceu junto. Tava namorando fora da igreja e aí... A gente Então contei, como é que foi essa experiência? Pode contar. Do Adventismo? É. Assim, foi uma experiência nova, mas que foi muito importante para a nossa vida, porque a gente queria algo diferente. Mas como que conheceu? A gente conheceu através, meu esposo, né, muito assim, e tudo dele ele questionava, ele queria muito saber se aquilo que acontecia na Bíblia era verdade. Então ele foi pesquisar. Tava pesquisando várias igrejas, assim, lá? A gente chegou, irmão, a visitar, através de convite de amigo, né? Ok. Outras igrejas, outras denominações. Na realidade, só foi uma. Outras a gente chegou a receber convite, mas não quisemos. Por quê? Porque a gente via nessas outras igrejas coisas que a gente estava assim, percebendo que era muito parecido com o tipo de vida que a gente já tinha levado. Certo. Então, a gente não estava vendo sentido sair, né, de um mundo e entrar em uma religião que aquilo que a gente presenciou, que a gente vivenciou, continuava ali dentro. Outras igrejas evangélicas. Isso. Então, o que você via? A música era muito A semelhante música ao mundo? era uma das principais coisas que fazia com que a gente não se agradasse de estar ali. Música, muita dança Isso, e até porque a gente queria uma mudança de vida. E, assim, aceitar o evangelho e não ter mudança, não ia ser bom. Então, a gente queria uma religião que a gente pudesse mudar e não ficar da mesma forma, porque a gente via nas outras denominações que são bem parecidas umas com as outras. A gente queria algo diferente mesmo. Se era para se entregar para Jesus, para a vida em Cristo, a gente queria uma mudança, e uma mudança assim, bem radical. Porque se a gente continuasse da forma como estava, não ia dar certo. Mas então o amigo levou vocês para a igreja, vocês foram para uma igrejinha pequena, né? A primeira que a gente foi era até uma igreja média. Mas então ele convidou a gente para um outro evento dessa mesma denominação, só que em outra igreja, no bairro onde ele morava. Igreja enorme, muito grande. Acho que foi a maior igreja que a gente entrou até hoje. A Central de Caruaru. Isso. E lá a gente teve um testemunho de um ex-cantor lá e tudo, que ele era cantor de forró. E foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu pensava, bom, esse homem, ele era do mundo, né? Era cantor de forró, e eu creio que a mudança na vida dele deve ser uma mudança muito grande. Mudança que eu estou procurando para mim. Mas só que quando a gente foi lá para ver o testemunho dele, a cada 10 minutos de testemunho que ele contava da vida dele, ele cantava uma música. Certo. E a música que ele cantava só tinha a letra falando de Jesus Cristo e coisas bíblicas, mas o ritmo era o mesmo ritmo que ele, da antiga música que ele cantava, né? Tentava pôr vinho novo em odres velhos. Isso. Justamente. E isso desagradou muito a gente. A gente disse não. Isso até fez com que a gente meio que não quisesse mais nem ir para a igreja nenhuma. Né? Criou essa... Era uma coisa que eu já dizia para Viviane. Viviane, eu não quero ir para a igreja, não quero estar tendo contato com lideranças de igreja, com pastores. Se decepcionou ali com esse testemunho na Central. Então você também, sua vida espiritual, quer dizer... já estava começando, estava bem no início, né? Então você se decepcionou, mas e aí? Bom, graças a Deus que a gente conheceu a Bíblia, a gente conheceu Deus, pelo menos no meu caso, porque eu era ateu, né? Conhecer só assim, de um falar, outro falar, mas um conhecimento individual, pessoal, estava sendo baseado na Bíblia. Esse amigo seu, então, foi bem sensato em dirigir a atenção sua para a Bíblia? Não. Não tanto para a igreja? Não. No caso foi o seguinte, nesse caso, esse amigo aí, ele quis mais questão de igreja, né? O convite era para a igreja, para conhecer a igreja e tudo. Era mais uma coisa religiosa, assim. Já a gente, pessoalmente e individualmente, a gente vinha lendo Bíblia e a gente estava querendo compreender, né, o Evangelho, queria compreender porque Jesus Cristo havia morrido por nós, compreender tudo que estava escrito ali, porque tinha coisa que a gente sentia dificuldade. Vocês estavam estudando com alguém? Não, só eu e ela. Só você e a Viviane. Isso. Quando chegou o Adventismo, vocês, sábado, né? Vamos estudar.
Isso. Sem nenhum estudo, guia de estudo, TV Novo Tempo? A princípio, não. Certo. Então, continua aí. Então, a gente conheceu o Adventismo, né, através das palestras que ele assistia, do Rodrigo Silva. E ele tinha um programa, né, na Novo Tempo de arqueologia, Evidências, programa Evidências. Então, dali ele se interessou naquele programa e queria saber mais. Então, ele foi a fundo buscar só palestra do Rodrigo Silva. E foi aí que a gente conheceu, ficou sabendo que o pastor Rodrigo Silva era da Igreja Adventista. E por coincidência, fazia poucos meses que eu tinha começado a trabalhar numa fábrica de roupa de bebê, e lá tinha uma amiga que ela era da Igreja Adventista e ela tinha me feito um convite, né, pra gente ir. Aí só que eu fiquei meio assim, porque eu não conhecia a igreja, eu nunca tinha ouvido falar bem da Adventista. Então, de princípio, eu disse a ela, eu vou conversar com meu esposo para ver se ele quer ir. Uhum. E nisso eu fui para casa, comentei com ele, e até ali a gente ainda não tinha assistido um vídeo do Rodrigo Silva que falasse que ele era da Igreja Adventista. Só foi arqueologia. Logo depois, aí foi que a gente viu, e eu comentei com ele, eita, Emanuel, aquela amiga minha, ela é da Igreja Adventista, ela me fez o convite. Aí foi que ele se interessou, então procura saber com ela, Viviane, como é que a gente faz para a igreja. Aí no outro dia, no trabalho, eu conversei com ela, disse, vai ter o culto sábado, tem culto no sábado, no domingo e na quarta. Eu perguntei a ela de que horário era o culto do sábado, ela disse que era pela manhã. E aí você descobriu que era Rodrigo Silva. Pois é, como eu só acompanhava os vídeos dele, do programa, até ali, né, eu não tinha visto nenhum vídeo que ele falava que era adventista. Então eu ficava bem curioso, porque eu estava achando interessante, porque o meu foco inicial era também de comprovar que as histórias da Bíblia realmente aconteceram. Ou seja, você começou bem na raiz, né? Primeiro comprovar a veracidade da Bíblia. Isso. Queria saber realmente Moisés existiu, Davi, Isaías, Jesus Cristo. Eu queria saber se aqueles locais eram verdadeiros, eu queria saber se isso que está escrito tinha provas, tinha registro, documentos fora da Bíblia que comprovassem que isso que a Bíblia relata existiu mesmo, os lugares. Então eu comecei a pesquisar arqueologia, não só com o programa do Dr. Rodrigo Silva, mas aí caiu muito nele porque ele tinha esse programa, esse segmento, e eu tinha visto documentários, mas o dele sempre tinha vários capítulos, né? Então comecei a assistir, a acompanhar, mas aí eu percebi, né, quando comecei mesmo a me interessar, eu disse, espera aí, ele deve fazer parte de uma igreja. Eu não creio que um homem como esse, assim, que aborda a Bíblia de maneira histórica, ele não pertence a uma denominação, ele deve pertencer. E como eu estava achando interessante aquilo ali, aquilo estava me cativando, então me deu a vontade, me despertou a vontade de querer só pegar o nome dele e pesquisar no YouTube só ele, não o programa. E eu encontrei várias palestras dele. E percebi, né, que tinha uma das palestras lá, pela figura que tinha no YouTube lá, na imagem, tinha um púlpito com um símbolo. Diga, isso deve ser o símbolo dessa igreja. Então, mesmo que ele não fale, eu acho que dá para ver. Cliquei naquela palestra e ele, na palestra, logo de início, assim, ele já fala, estamos aqui na igreja adventista tal, de São Paulo. Daí foi quando eu descobri que ele era pastor da igreja adventista. Eu disse, que igreja é essa? Que eu não sabia nem que existia essa igreja adventista. E isso foi depois da decepção inicial do forró lá? Bem pouco depois, assim, não foi muito tempo. Aí depois. vocês se reanimaram para ir mais uma vez. Aí reanimou. E aí, conta aí, como é que foi a segunda experiência? Daí juntou, né, essa informação da amiga de Viviane. Então, Viviane conversou com ela. Perguntei a ela, né, quando é que seriam os horários. Aí já, na mesma semana, no primeiro sábado, depois que eu conversei com ela, a gente foi visitar a igreja. E gostei assim logo de cara, porque tudo bem diferente, tudo bem organizado, não tinha aquele barulho como tinha nas outras denominações que a gente visitava, era tudo mais tranquilo. A gente tá procurando uma coisa mais conservadora, mais tranquila. Viu como é que é importante ser diferente do mundo? Muito importante, fez toda a diferença. Não tocar música aí que os jovens gostam, isso aqui acho que os jovens é pra ser uma ponte, não, é uma falácia isso. Eles queriam as pessoas sinceras mesmo,
que são sérias, que buscam a Deus seriamente, né, com cérebro e não no oba-oba, valorizam isso. Com certeza. Até porque, se você já tem disso na sua vida, fora da igreja, então a minha busca era, eu não estou mais buscando isso aqui. Eu não quero uma repetição disso com um toque cristão, com um toque religioso. Eu não quero ter mais isso na minha vida com uma capa cristã. Eu quero algo totalmente novo. Era isso que a gente estava buscando. Então vocês foram numa igrejinha, que é raro hoje em dia ter igreja assim, pequena, tradicional, com música tradicional, correta, né? Isso. Era bem tranquilo lá, bem tranquilo. Era. Assim, foi interessante demais. Eu gostei logo do primeiro sábado que eu fui, eu gostei muito. E dali em diante, a gente olhou assim, essa. Teve uns conflitos, né? Teve uns conflitos com o sábado, porque mas... a gente estava trabalhando em lugares que trabalhava no sábado, então a gente sofreu um pouco. Emprego? Olha, a princípio, nessa época, inclusive, era uma época que eu estava procurando emprego, mas eu estava só conseguindo encontrar lugar para mim trabalhar que fosse para trabalhar no sábado. Então estava começando a ter dificuldade por conta disso. Tinha lugar certo para trabalhar, mas era só no sábado. Já ela não. Graças a Deus, ela já trabalhava no lugar que não trabalhava no sábado. Ela conseguiu se manter, tranquilo. Okay. E aí o estudo, alguém foi dando estudo bíblico para vocês? Bom, quando a gente conheceu, isso foi mais ou menos em novembro de 2014. A gente veio se batizar em fevereiro de 2015. Então foram poucos meses, né? Quando a gente conheceu, decidimos agora, não, vamos frequentar ela. Vamos ver, vamos fazer um teste, né? Não vamos com essa coisa de se batizar, de ser membro logo de cara, não. Vamos ver se é isso mesmo. Se isso é constante, né? Essa tranquilidade, essa coisa de aprender a Bíblia mesmo, de abrir mais Bíblia, porque eu estava muito com sede de entender a Bíblia, né? Inclusive tinha comprado Bíblia com dicionário hebraico, grego, queria entender se aquilo ali que estava escrito, porque o que causava confusão em mim era porque existem tantas traduções, né? Então eu ficava pensando, será que existe alguma coisa assim que realmente não é verdade do que está escrito? Então eu ficava procurando na língua original. O que é que realmente está escrito nesse verso aqui, no original? Então eu estava com essa sede. Então, quando a gente entrou, eles indicaram para a gente, porque é natural, né, que a igreja indique alguém para estudar com a gente, é natural. Mas então foi o que a gente fez. A gente, a princípio, disse assim, não, vocês têm material? Então eles indicaram que a gente entrasse em contato com o site da Novo Tempo e solicitasse. E a gente começou a solicitar material. Também teve o caso, assim, né? Antes da gente frequentar a Adventista, a gente já vinha estudando a Bíblia. Então muita coisa a gente estava entendendo. E também na época a gente estava assistindo uns filmes que eram muito antigos, mas que era bem raiz mesmo da palavra de Deus. E também nos ajudou. E pra gente, quando a gente entrou na igreja adventista, tudo direitinho, a gente perguntaram se a gente queria um estudo. De cara, assim, a gente não quis, né? Mas com essa minha amiga, ela estava tendo um estudo na casa dela, que era pro esposo dela. E ela nos fez um convite, não foi? Mas alguns meses depois. Já tinha feito alguns meses, já estava bem avançado o estudo, mas ela perguntou se a gente queria. Aí a gente, vamos. A gente foi, pegou o restante do estudo, mas a gente já estava assim, bem convicto de que muita coisa era verdade, que tudo estava na Bíblia, e que a gente queria, assim, se batizar. E foi uma coisa, assim, bem rápido também. Isso foi uns 2 meses depois que a gente começou a estudar sozinhos e começamos a perceber que fazia sentido. Até porque os assuntos, a princípio, né, eram bem básicos, né, sobre o que acontece após a morte, né, sobre o sábado, os mandamentos e algumas outras questões mais básicas. E quando a gente pegou o material, a gente conferia e estava batendo. Então a gente disse, não, realmente essa sim deve ser a igreja de confiança. A gente não tinha muito esse conceito de essa é a igreja remanescente, de que esse é o povo de Deus. A gente ainda tem esse conceito assim, que todas as igrejas são de Deus, só que aí a gente se adequou a essa. Era algo mais ou menos assim, como se fosse algo pessoal. Não, gostei dessa, vou ficar nessa. Mas eu não entendia a questão profética por trás dessa igreja.
Ok, então eu vejo que vocês fizeram progressos rápidos, já foram logo batizados, né? Fomos. Foi tudo assim, bem rápido mesmo. Dado já começamos algumas mudanças, né? Que eu nem esperava que eu ia conseguir fazer tantas mudanças assim, mas tudo eu dou graças e louvor a Deus, porque a gente viu, né, que desde o início foi sempre Deus conduzindo nossa vida. O E estilo até de hoje. vida, o estilo de vida Isso. foi mudando? Aham. Foi mudando assim porque a gente estava vendo que as coisas que a gente consumia, né, no que diz respeito a tudo, né? Música, entretenimento, filmes, alimentação e os ambientes, né? Influenciavam muito a gente. É, Quando a gente começou a estudar, o foco não era só de aprender, né? O que é que a Bíblia diz, mas era compreender qual é a vontade de Deus para nossas vidas, né? O que Deus quer do ser humano, qual é o ideal de Deus. Então a gente começou a compreender isso com algum tempo, né? A gente acha que para entender isso, assim, na questão mais séria, para a mudança do caráter, do comportamento, a mudança do estilo de vida, levou acho que 1 ano e pouco. Eu gostaria de ler aqui um texto de Ellen White que fala assim, ó: a prova do discipulado não é exercida tão intimamente como devia ser sobre os que se apresentam para o batismo. Deve-se compreender se os que professam ser convertidos estão simplesmente tomando o nome de adventista do sétimo dia ou se estão assumindo sua posição ao lado do Senhor para sair do mundo e serem separados e não tocarem coisa imunda. Ao darem evidência de que compreendem plenamente sua posição, devem ser aceitos, mas quando mostram que estão seguindo os costumes, modas e sentimentos do mundo, deve-se lidar fielmente com eles. Se não sentem a responsabilidade de mudar seu procedimento, não devem ser conservados como membros da igreja. O Senhor deseja que os que compõem sua igreja sejam despenseiros fiéis e verdadeiros da graça de Cristo. A questão é que a gente, no começo, queria fazer parte, né, da igreja. E por quê? Porque eu tinha sede de conhecer mais, de aprender mais. Então eu percebia que muitos deles, né, como a liderança, inclusive, eles tinham um certo conhecimento, né? E uma coisa que me chamou a atenção, principalmente, e que eu louvo a Deus por isso, é que antes de se batizar, essa irmã que havia convidado a gente, né, que depois a gente começou a fazer um estudo lá com outros irmãos na casa dela, a gente se batizou em fevereiro de 2015. Em dezembro de 2014, ela me emprestou o desejado. Ok. Desejado. Você já aceitava Ellen White como uma profetisa no estudo bíblico lá ou não? A gente tinha tido essa informação de que essa igreja tinha um dom profético e foi manifestado através do ministério dela, da Ellen White, né? Que na época a gente não tinha muito conhecimento dela. Então eu tinha minhas dúvidas, né? Eu disse, eu pelo menos assim, nesse caso eu tinha a concepção de que se eu tenho que aceitar que essa mulher realmente ela é profeta, ela foi inspirada por Deus tal como os profetas da Bíblia, eu tenho que ler. Eu não posso simplesmente ficar na opinião das pessoas de que um dizia que, olha, toma cuidado, outro dizia, não, pode ler. Então vamos tirar a conclusão pessoalmente, então né? vocês começaram com o desejado. Comecei a ler o desejado. Gostaram? Muito. Demais, viu? A princípio eu ficava assim, abismado assim, porque como é que eu percebia, claro, né, que o desejado era um aprofundamento dos 4 evangelhos. Então era como se fosse um comentário bíblico dos 4 evangelhos, mais focado em Jesus Cristo. E eu pensava, eu lia na Bíblia um trecho que falava que aconteceu tal coisa. Só que quando eu lia lá no desejado, eu percebia que ia além. Ou seja, informações que não estavam contidas na Bíblia. Detalhes. E aí, o que você pensou? E isso me chamava muita atenção. Por quê? Porque eu já tinha aprendido que não deveríamos confiar naquilo que estivesse além da Bíblia. Até porque eu tinha lido o texto, né? Aquele que ia acrescentar ou diminuir
né? Por exemplo, na entrada triunfal, Ellen White fala que os rabis lá perguntaram para os discípulos, quem é esse? E aí Ellen White, lá no final desse capítulo, fala a resposta que eles deram. Perguntai para Jacó e ele vos dirá que é Siló. Perguntai para Adão. Né? Isso aí... Coisas como essas, eles né? disseram isso? Mas onde é que está escrito, né? Exatamente. Então, só que o que é que me fazia, o que é que estava me fazendo gostar? Embora eu tivesse esse pé atrás, né? Porque isso me deixou meio com o pé atrás, né? De pensar assim, muito estranho, né? Ela ter esse conhecimento de algo que não está na Bíblia. Mas ao mesmo tempo, as coisas que ela escrevia eram muito profundas, muito espiritual e prática. E aqui estamos no cerne do adventismo, quando a maioria dos adventistas, infelizmente, são convencionais e não entram agora nesse passo que ele está descrevendo. Tá? Então, você começou a pensar, raciocinar. Gente, mas ela é profetisa, então ela escreveu inspirada mesmo? É uma autoridade? Né? De onde que é? Não é só autora. Aí que está o ponto, o X da questão. Exatamente. Não tinha sentido para mim considerar ela apenas uma autora. Eu não estava batendo isso na minha mente. Eu estava com esse conflito. Pioneira, fundadora da igreja, não. Isso. Além, né? Para mim era além. Até porque eu fui pegar um resumozinho do histórico dela, né? Que tinha no material lá, o Ouvindo a Voz de Deus. E lá falava que ela não completou nem a 4ª série. E eu pensei assim, como é possível uma mulher ter um conhecimento tão profundo desse? Porque ela está escrevendo coisas aqui que mexe muito com a gente. Não é só uma questão histórica, não é só relatos históricos. O que me fazia ficar atraído era a questão prática, né? A questão de mexer com o caráter, com a moralidade. E nessa altura você chegou a ir perguntar para algum pastor, algum líder, mas como é que é isso ou não? Você foi já aceitando? Irmão, eu vou ser bem sincero. Eu não cheguei a perguntar sobre ela no sentido de, e aí, irmãos, o pastor, ou seja, quem fosse um ancião, ela é mesmo profetisa? Quais provas eu posso tirar de outros relatos dela que posso comprovar? Eu não cheguei aí nesse ponto. Por quê? Porque quando eu comecei a ler, a primeira coisa que me vinha à mente é que na época, a igreja que a gente estava frequentando, eles tinham muito esse hábito, e é um hábito interessante, de incluir você nas atividades da igreja. E viram que a gente estava bem interessado e já foram incluindo Viviane em algumas atividades, eu também. E me incluíram na parte da escola sabatina. Então eu aproveitava para fazer os comentários da escola sabatina de acordo, quando pegava algum texto que eu tinha lido de Ellen White, no Desejado, que estava na escola sabatina, daí eu me lembrava, eu acho que melhor falando, o Espírito Santo despertava e eu comentava, dizendo assim, ó, irmãos, eu li que Ellen White fala que aqui esse texto quer dizer isso, isso e isso. Só que quando eu falava que Ellen White falou isso, isso e isso, eu percebi um certo recuo. Certo. Algo que estava incomodando, um certo incômodo naqueles que estavam ouvindo, principalmente daquele que estava passando a lição. Isso aí tem um nome, se chama incredulidade. Foi o que tirou Israel de Canaã, né? Isso. Por isso que é isso que eu ia chegar a essa conclusão. Por isso que eu não cheguei aí perguntar sobre ela, sobre a pessoa dela e o ministério dela, para alguém da liderança, porque eu vi essa reação. Sempre que eu comentava que Ellen White, eu li que Ellen White falava isso aqui, eu percebi essa reação não muito agradável. Não era uma boa recepção. E depois que perceberam que toda vez na escola sabatina eu comentava, dizendo que estava assim, maravilhado com o que eu estava lendo com o Espírito de Profecia, e eu estava entendendo por que eu estava lendo o Espírito de Profecia e comentava com base nisso, chegaram em mim depois. E eu lembro até hoje quando disseram assim para mim, ó, toma cuidado, porque tem pessoas que vão para um extremo, se tornam extremistas por conta do Espírito de Profecia. Então eu aconselho você a ficar só com o material mais básico, os estudos básicos da igreja, né, da Novo Tempo, tudo. E
fique só com esse material, É Bíblia e escola sabatina e esse material. É como o faraó falou para Moisés, tá, podem ir, mas não vão muito longe, Uhum. né? Isso mesmo. Isso, é bem por aí. Então, daí eu me recuei. Eu não mais, de certa forma, porque era muito novo, né? Eu dizia para Viviane, eu acho isso muito estranho, mas como a gente é muito novo na igreja, então já pensou, você chegou hoje e já quer revolucionar a igreja? Então eu digo, alguma coisa tem, mas eu vou ficar na minha. Agora eu vou continuar. É tanto que quando eu terminei o Desejado, antes de terminar, eu já pesquisei um pouco sobre o livro dela e descobri o Grande Conflito. Me indicaram muito o Grande Conflito. E antes de entrar nisso, para as pessoas que não são adventistas, talvez, nós cremos que Ellen G. White foi uma profetisa de Deus e ela cumpre o que está escrito em Apocalipse 10, verso 11, que diz: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Isso está um pouquinho depois da grande decepção, no verso 10, que aconteceu em 1844. Aliás, se você não conhece as 3 mensagens angélicas, somente para não adventistas, eu tenho aqui uma oferta, você pode encomendar o livro A Grande Controvérsia, que você vê aqui na imagem, tá? Gratuitamente, que vamos mandar para você conhecer essa questão da grande decepção, de Ellen G. White, quem é, inclusive é um livro dela, descrevendo todos esses eventos que aconteceram em meados da década do século XIX. Tá? Então, grande conflito agora, entra em cena. Grande conflito, entra em cena. Alguém te deu, te emprestou? Comprei, esse foi comprado. Quando eu li o Desejado, era emprestado, não era meu, mas eu fiquei com aquela sede, né? Eu olhei assim, eu digo, olha, não vou estar mais... Eu nunca gostei muito de pedir emprestado. Então, disse, tá na hora de eu começar a ter o meu material. Então, por providência de Deus, existe ainda lá uma livraria evangélica que raríssimas vezes tem alguma coisa de Ellen White lá, mas muito raro. Eles vendem escola sabatina, né? Então eu ia comprar a escola sabatina lá às vezes. E me despertou, eu digo, vou perguntar se tem lá. Só que antes de eu perguntar ao dono da livraria, porque eu já percebi um certo preconceito, né, com Ellen White, até também de fora, eu fui na área da livraria que era de material adventista. Eu perguntei para ele, né, pro dono da livraria. Ele disse, tá ali, o que tem de adventista tá ali. E eu encontrei lá um único grande conflito. Uau, então achou um grande conflito numa livraria não adventista. E aí, conta aí. Comprei, capa vermelha, capa dura, né? E já estava terminando o Desejado, já, maravilhado, e disse, agora é hora de entrar nesse livro, que todo mundo fala dele, né? O Desejado foi uma indicação, assim, meio que pessoal, não foi porque todo mundo estava falando, embora seja um livro tremendo e também muito indicado. Mas o Grande Conflito, ele tem mais impacto, né? Então, comecei a ler. Né? Eu e ela começamos a ler, e a gente, até a metade do livro, continuamos maravilhados, mas ainda eu ficava com aquela luta, né? Digo, o início, até o meio do Grande Conflito é muita história. Uhum. Embora sempre tenha lições práticas ali para aplicar para os nossos dias, para nossas vidas. E essas lições é que me chamavam muita atenção. Mas era muita história, então eu pensava, bom, ela como escreveu isso aqui, ela pode ter pego nos livros. Só que chega uma hora, já partindo da metade para o fim, começa a falar de coisas do futuro, coisas que iriam acontecer e tudo, que aí começou de novo o conflito que eu tive no Desejado. Ou seja, você leu o Grande Conflito e isso causou um grande conflito em você. Exatamente, porque eu ficava pensando, no Desejado, era informações de coisas que passou, que estava além da Bíblia. E eu pensei, só pode ter sido Deus quem deu a ela. E no Grande Conflito era o contrário, era o inverso. Era informações de coisas que iriam acontecer ainda. E de que também tá na Bíblia, mas não estava assim tão claro. Até porque eu estava no início, tem muita coisa que hoje eu entendo que pela Bíblia está totalmente harmônico com o que ela escreveu. Mas era tão claro o jeito que ela escreve de maneira tão clara, que eu pensava assim, nossa, isso vai acontecer com o mundo. Vai acontecer isso com a igreja, com as igrejas, Satanás vai fazer isso. E isso me chamou tanta atenção que me despertou para as profecias. Daí foi quando eu comecei a me despertar mais para a questão de profecia. Uma das profecias de Ellen White que se cumpriram foi a hegemonia americana.
quando ela escreveu esse livro, em 1888, e em 1911 fez só uma pequena revisão, ali em 1888 tinha muitas nações no mundo que eram potências, né? Era um mundo multipolar. Com a Segunda Guerra Mundial, que foi vencida, né, ali pelos Estados Unidos, Inglaterra e tal, foi que Estados Unidos e a União Soviética, aí começou a Guerra Fria, só duas potências, e só com o fim da Guerra Fria, 1989, que Estados Unidos então se tornou o líder mundial, tá? E se houver uma guerra mundial aí de China e tal, Estados Unidos vai sair de novo como uma vencedora, graças a essa profecia que Ellen White fez, que na verdade está em Apocalipse 13. Nós cremos que Apocalipse 13, a primeira besta que sai do mar é o papado, e a segunda besta, que é da terra, é os Estados Unidos, que vai dar a sua influência para o papado, vai exaltar o Papa e ali o Vaticano. Isso aí está no futuro e ainda vai se cumprir. Voltando então, grande conflito. Você estava sempre acompanhando o Emanuel nisso, sempre, né? Apoiando. Isso. E assim, desde o início, também dou muito graças a Deus, porque as ideias da gente fluíam junto. Se ele ia, eu estava sempre ao lado dele. A gente nunca teve assim desentendimento por alguma mudança ou pelo que a gente estava crendo, de forma alguma. Louvado seja Deus, a gente sempre estava, e até hoje é assim, sempre no mesmo pensamento. Amém. Então, que efeito isso causou na igreja? Que reações, consequências? Com o tempo, começaram a perceber que eu não era o tipo de pessoa que, digamos assim, quando recebia conselhos para ter cuidado com estudar certas coisas, claro, né, eu não estava estudando material fora da igreja, era só de dentro. Puro livro, não era nem compilações, apostilas. Eu me mantinha sempre afastado desses movimentos antitrinitarianos, essas coisas, já tinha certa noção, que falavam disso para mim. Então, eu disse, não, só material da publicadora, da igreja e da igreja. Ok. Só que, ao mesmo tempo, ainda eu achava esquisito, porque não é da igreja, né? Não é um material publicado pela igreja, não é dela, não é indicado pela própria igreja, então eu ficava com esse conflito. O porquê de ter uma certa relutância aí de alguns deles. E não eram de pessoas assim como a gente que estava acabando de chegar. Era natural, né? Que a maioria das pessoas que estivessem acabando de chegar olhassem para essas coisas de espírito de profecia e não acreditassem. Eram os veteranos que estavam te desaconselhando, né? Isso, dando conselho. Chegaram a desaconselhar não só o espírito de profecia, mas também os comentários bíblicos. Só que, como eu já disse, né, aconselhar a pessoa errada. Porque quando me disseram para não comprar os comentários bíblicos, porque disseram que eu estava muito recente ainda, tinha muita coisa a aprender, aí eu disse, não, agora é que eu vou comprar. Então eu fui comprar. São aqueles 9 volumes, a série Logos, né? Isso. Comentários de doutores, ou seja, os próprios pastores, líderes, né? Cristãos, desrecomendando comprar comentários de pastores, porque supostamente ele não estava preparado para mais luz, né? Isso. E isso, assim, me fazia ter mais vontade. Por quê? Porque muitas coisas eu lia e via comentários ou nas pregações ou na escola sabatina que estava diferente. E eu pensava assim, meu Deus, quem sou eu para chegar para uma pessoa que já tem aí seus 10, 15 anos, ou no mínimo 5 de igreja aí, e ver ela comentando algo que está diferente do que realmente está na Bíblia, do espírito de profecia, e simplesmente dizer a ela, irmão, olha, mas é assim que está na Bíblia, no espírito de profecia, não como você está dizendo. Só que para mim, pelo menos, eu pensava, para mim e para ela, eu digo, não, pelo menos para mim e para Viviane, a gente tem que ir na fonte. Eu não vou só ficar no que estão dizendo. Porque eu tô lendo, inclusive eu estava terminando a minha primeira leitura da Bíblia, com algum tempo depois já na igreja, e já estava preparado para começar outra leitura da Bíblia. Então eu estava vendo algumas coisas que tinha certa incoerência. Principalmente também porque o espírito de profecia ele vai clareando a mente da pessoa, a percepção das coisas. Então eu dizia, olha, pelo menos para mim e para você, mesmo que a gente não fale para ninguém, porque a gente eu tinha sempre esse conceito, né? A gente é muito novo na igreja, tá muito recente, e acaba que vão abafar até demais a gente, né? Não vão dar ouvidos a gente. Então, vamos pelo menos ficar pra gente, né? Ou seja, vocês queriam ir para a fonte sempre conferindo. Em Atos 17, na Bíblia, diz que tinha um grupo
de Bereia, que diz que esses eram mais nobres do que os outros lá, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as escrituras para ver se essas coisas eram assim. Ou seja, comprovar, não porque o fulano disse, diz que não diz que, mas Isso. está escrito. Exatamente. É a palavra inspirada. Ótimo. E aí? E aí a gente começou a, de certa maneira, né, evoluir no estudo. Passamos a diminuir a questão de estar vendo materiais e passamos a nos focar mais Bíblia, Espírito e Profecia. Eu comecei a comprar todos os livros do Espírito e Profecia, porque eu comecei a me permitir ser convencido de que realmente aquele material ali era inspirado por Deus. Então passei a ter gosto. Terminei o Grande Conflito, fui para Atos dos Apóstolos, depois comprei Patriarcas e Profetas e Reis, e daí comecei a comprar os outros, fui comprando. Hoje a gente tem todos. Amém. E comprei os comentários bíblicos e ia conferir para ver muita coisa batia. Aqui você está vendo na imagem livros de Ellen G. White. Esses aqui são os clássicos de capa dura, tá? Publicados pela própria igreja, ó, Casa Publicadora Brasileira, aqui temos a logomarca. Aqui, ó, O Grande Conflito, é a versão clássica, que é essencialmente a mesma coisa desse livro, A Grande Controvérsia. A Grande Controvérsia foi publicada por nós, aqui em Capitólio, por ocasião dos 500 anos de reforma de Lutero. E esse aqui que eu quero dar de brinde para você que não é adventista e não conhece. Tá? Por favor, eu peço compreensão. Os adventistas que estão assistindo, que é a maioria, para poder adquirir isso aqui, né? Não é tão caro. Justamente a ideia de fazermos isso é que para facilitar a divulgação e ficar mais barato também, tá? E nós tivemos que usar outro nome, A Grande Controvérsia, que até o original em inglês, The Great Controversy, por motivos de direitos autorais. E a Bíblia White, nós fizemos aqui também, tá? A Bíblia White em roxo, em alusão a esse roxo aqui, ó. Tá bom? Então, aí isso dentro da igreja, você tinha algum cargo nesse momento? Não? Durante mais ou menos 2 anos eu fui professor de escola sabatina, né? Cheguei a ser diácono também, tudo. Mas o que eu mais tinha aptidão era na escola sabatina mesmo, professor. Só que aí a gente teve que se mudar. A gente teve que se mudar de bairro. E essa igreja onde a gente se batizou, a gente passou um tempo lá, depois foi para outra. E então a gente se mudou de bairro, era um bairro próximo. E nesse bairro tinha essa outra igreja que a gente começou a frequentar. E a gente acabou fazendo amizade com os anciãos de lá. Pelo menos a princípio. A primeira vez que a gente teve contato assim com um ancião que tinha apreço pelas mesmas ideias e compreensão do que a gente estava estudando. Principalmente era uma época que a gente estava muito assim apegado a profecias, né? A gente estava muito apegado a profecias e estudando bastante profecias, Daniel, Apocalipse, e também Grande Conflito, Eventos Finais. Foi uma época que a gente teve acesso ao livro Eventos Finais. Foi uma bênção, Eventos Finais na minha vida, foi uma bênção. Foi uma bênção tremenda. Porque são muitas coisas ali que Deus inspirou Ellen White a escrever que realmente ficam muito para os nossos dias. A gente começa a ler os Eventos Finais e começa as coisas fluindo na nossa mente. Poxa, isso está acontecendo, isso aqui aconteceu. Então, são livros muito bons. Eu indico O Grande Conflito, eu indico Eventos Finais, todos são muito bons. Então, a gente chegou nessa outra igreja e me convidaram para ser ancião. E eu aceitei, né? Aceitei o cargo. Graças a Deus, todo mundo ali concordou. E os outros 2 anciãos, que seriam os anciãos dos próximos anos, os 2 e eu, eles tinham a mesma linha de pensamento. Então a gente estava bem unido quanto a isso. Conservadores. Eram conservadores, gostavam muito do espírito de profecia. E isso para mim foi assim, foi como um reavivamento, porque a gente estava se sentindo só. Só em igreja pequenininha. Essa era até um pouco maior, mas era uma igreja pequena também. Só em igreja pequena, então, que essa realidade ainda existe, né? Infelizmente. Uma igreja mais humilde no caso, pequena e mais humilde. E lá
Começou em 2017 o cargo, né, quando eu comecei a ficar no cargo, a exercer o cargo como ancião. E o que aconteceu? Chegou no meio do ano e tava para ter uma peça teatral lá, né? E a pessoa que estava promovendo, que estava fazendo toda a estrutura, elaborando lá para ter a peça teatral, ela mesma chegou na gente e perguntou assim, ela sabia, né, que a gente gostava muito do Espírito de Profecia, e ela disse assim, olha, vocês já viram alguma coisa sobre teatro no Espírito de Profecia? Porque assim, ó, a gente quer fazer essa encenação aqui, mas seria bom, né, saber se a igreja, principalmente o Espírito de Profecia, né, se tem tem alguma coisa que não pode, né, de repente a gente está fazendo uma peça que Deus não se agrada, porque a peça é assim, assim, assado. Então ela explicou como seria a peça. Só o conteúdo da peça já era uma coisa que a gente já ficou com o pé atrás. A gente já pensou assim, olha... Daí ela disse assim, eu vou pesquisar, se eu achar, eu lhe digo. Ela disse, vou pesquisar em vídeo para ver se tem alguma coisa, algum pastor falando sobre teatro. E coincidiu, eu creio que providência de Deus, dela encontrar um vídeo do Leandro Dalla, e era um vídeo recente sobre teatro. Chamado O Evangelho Teatral. É um vídeo curto, bem direto. Era um texto atrás do outro, bem objetivo. E ela chegou na mesma semana que ela veio perguntar essas coisas, e a gente eu até dei uma pesquisada, mas não encontrei nada. E os outros anciãos também não. Mas aí foi ela mesma, foi coisa rápida. Ela chegou e disse, olha, encontrei um vídeo de um irmão chamado Leandro Dalla. Ele é evangelista, ele não é pastor. Mas ele só, do início ao fim, só mostrou slides no Data Show só de Espírito de Profecia. E nenhum dos textos ou melhor, Deus, através dela, aprova nada de teatro. Agora, sabe o que é nada? Nada mesmo. Só condenava fazer teatros junto com a obra. Não é nem questão de igreja ou não na igreja, mas a mensagem não deve ser pregada de forma teatral. Nem um I, nem um J de coisa teatral. Isso chamou muita atenção. Ela indicou, ela disse, coloca lá, Leandro Dalla, Evangelho Teatral. E eu fui. A própria chefe do teatro assistiu e ela gostou ou não desse vídeo? A princípio, ela ficou dividida. Ficou bem dividida mesmo. Porque ela gostava muito da questão do teatro. Ela elaborava lá com os jovens lá, e ela era líder da parte jovem. E até porque, assim, na mente dela e de muitos na igreja, o teatro era uma forma de poder atrair os jovens. Né? Então, era bastante influente. Não só de atrair, mas de manter, né? E de manter, justamente. De manter, né? Isso. Então, eu fui assistir com Viviane. Entreter jovens não conversos dentro da igreja, o que enfraquece, tá? Aparentemente engrossa as fileiras, mas na verdade diminui as bênçãos de Deus. Verdade. Com certeza. Então eu fui assistir o vídeo com Viviane e foi um vídeo bem impactante, porque foi a primeira vez que a gente assistiu um vídeo de alguém que só usava Espírito de Profecia. E assim, bem objetivo, bem firme. Eu achei muito interessante a posição do irmão Leandro Dalla quando eu assisti esse vídeo, porque ele era bem firme. Ele não estava relativizando. Embora ele não estivesse impondo, mas ele estava deixando bem claro. Isso é o que está escrito. Esse é o ideal de Deus. Então, quando eu cheguei para a Viviane, eu disse, olha, vamos ter problema. Porque eu sou ancião e, como ancião, tinha um texto lá que ela dizia que a liderança não poderia permitir que isso acontecesse. E esse texto mexeu muito comigo, porque foi uma responsabilidade, foi um peso, né? E assim, né? Ela... Só um pouquinho, deixa eu ver se tá esfriando mesmo aqui. Tá, parece que tá tudo bem. Tá. Ela em si, ela... Não, peraí, só... Deixa eu chegar aqui. Pronto. Posso? Ela em si, ela veio perguntar a Emanuel, deu para ele, falou o nome para ele assistir o vídeo, e depois ela veio perguntar a opinião. E a gente deu a opinião da gente.
a gente disse para ela, tá bem claro que Deus não aprova teatro, né? E Emanuel passou esse vídeo também para os outros anciões, eles também assistiram, né? Eles também concordaram de que não era permissão de Deus. Uau, então temos a situação aqui, 3 anciãos, você era ancião nesse momento, Também. Aprovando a mensagem da verdade presente contra o teatro. Isso. A chefe do teatro balançada. E agora? Depois ela recuou. Ela disse, recuou? não, vou ficar com o teatro. Vamos Por quê? fazer. Isso Porque foi o ela pivô do disse. conflito, né? Foi. Ela disse que assistiu outros vídeos do Leandro Dalla e ela não concordou e achou ele extremista. Série de música, né? Porque ele fala bastante. Música e tem filme. até um livro chamado Música, Reverência e Adoração. Você pode pôr aí. Na TV Terceiro Anjo também tem vídeos dele, tá? Leandro Dalla, D-A-L-L-A, sem o S, não é Dallas, é Dalla. E então ela recuou. Isso. E manteve a posição de que iria fazer o teatro. Então o que aconteceu? Ela tinha perguntado se seria permitido. Não só a questão de aprovação no que diz respeito ao que está escrito, mas se a gente, como ancião, iria permitir. Então a gente disse assim, irmã, a gente vai entrar num consenso, o que é que a gente vai fazer? Não vamos ficar só com o que o Leandro Dalla passou. Então eu assisti a palestra de novo e percebi que ele usou muito o livro Evangelismo. Comprei o livro e fui com os outros 2 anciãos e a gente leu os textos. A gente lia o que vinha antes, o contexto, né? O que vinha antes, o que vinha depois, e nada alterava o que realmente estava querendo ser dito, o que Deus estava dizendo ali sobre o teatro. Sim. Continuava negativo. Deus não aprovava. Então, chegamos ao consenso de, como anciãos, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma comissão, chamar o pastor e chamar a liderança da igreja, levar o livro, não vamos nem levar o vídeo do Leandro Dalla, vamos levar o livro do Espírito de Profecia, fonte original. E vamos mostrar para a igreja. E não seremos nós, anciãos, que vamos tomar a decisão, vai ser a igreja. Na época o pastor não pôde. Mas só que o pastor disse assim, olha, o que a igreja resolver, vocês me passam e eu passo para a associação. Ele sabia que o assunto era teatro, sim ou não? Sabia, mas a gente chegou a falar, pastor, é sobre o teatro. Só que na hora ele não se manifestou assim de maneira esquisita ou meio recuando. Ele disse não. Não estava ainda no... Não tinha nada de verdade presente lá. Existia uma pessoa que depois eu falo sobre ela, mas não estava se manifestando ainda. Então o que acontece? Fizemos a comissão. Essa irmã, que foi quem passou o vídeo e depois não quis mais saber do assunto, mas quis manter o teatro, ela era líder do Ministério Jovem, então ela também fez parte, porque na comissão era só os líderes dos ministérios, né? Todo mundo, exceto ela, leu o livro, ela não quis ler. Leu os trechinhos do livro. Leu os trechos, porque a gente grifou. Vocês leram na hora ali, na comissão. Isso, foi mais de 2 horas de comissão, porque a gente queria ler todos os textos. Teve uma hora que ainda faltava, acho que uns 3 textos. Era tanto texto que o pessoal disse, não, tá bom, já tá suficiente. Já tá claro, já. Os outros líderes dos outros ministérios, todo mundo concordou. Então a gente perguntou, não é decisão nossa, não queremos que fique a impressão de que a liderança está impondo, está chegando e já querendo mandar. Vocês concordam que continue o teatro? Vocês creem no Espírito de Profecia? E todo mundo disse que cria no Espírito de Profecia e de que se Deus está dizendo ali, então não seria feito. Uau, isso é adventismo, viu? Realmente crer nos seus profetas e prosperareis. Isso. Foi levado da comissão para ser lido a ata na outra semana para a igreja geral. Certo. Nesse decorrer, teve muito problema. Porque essa irmã, ela foi na associação. E também, né, quando chegou no dia de ler a ata, foi lido a ata. Exato. E também, assim, falando sobre, né, se aprovaria ou não o teatro, ficou bem claro que dali diante não ia ter teatro naquela igreja. E também ficaram aquela questão assim, por que não ter teatro? Aí foi um dos anciões, teve a ideia de passar o próprio vídeo do Leandro Dalla, em um sábado, né, no lugar de um pregador. E foi daí também que eu vi, assim,
Muito conflito, muito. Isso aconteceu, então. Foi passado lá no lugar do Foi sermão. passado, e nesse dia essa própria irmã, que era do Ministério do Jovem, ela se manifestou. A gente teve que parar um vídeo umas 3 vezes, porque ela se levantava, ela questionava, ela falava muito mal do Leandro Dalla. Só ela mesmo que se manifestava mais, os outros membros ficaram mais calados. Mas naquele sábado, quando terminou o culto, ficou uma coisa bem tensa na igreja, mas que todos ali assistiram porque não ia ter mais teatro. E dali em diante foi que se gerou os conflitos, os debates, as reuniões com pastores, porque meu esposo e os outros 2 anciões tiveram que ser chamados na associação porque eles foram denunciados. Membros que estavam ali, que assistiram aquela palestra, foram na associação, denunciaram eles por lá. Então foi um conflito muito grande nessa época. Não ficou só na questão do teatro por muito tempo. Isso. Porque nesse período a gente já viu outras informações e encontramos uma pessoa, um irmão, amigo nosso, que mais ou menos nesse período, ele me perguntou, ele parou assim e perguntou se eu conhecia. Eu lembro que eu estava voltando do trabalho e ele também. Ele perguntou, como é que vocês estão, tal. Aí eu falei, conversando. Aí ele olhou assim para mim, eu percebi, né, que você gosta muito de espírito de profecia, o pouco contato que a gente teve, e são poucos. Ele disse, você já estudou assunto sobre apostasia alfa e ômega? E eu olhei assim, não sei nem o que é isso. Ele disse, verdade presente. Eu disse, também não sei. Ele conhece o pastor, na época não era pastor ainda, né, mas conhece o Daniel Spencer? Eu disse, também não. Congresso MV, também não. Então, ele disse para mim, pesquisa sobre esses aí na internet. E quando a gente... Estava já acontecendo todo esse conflito lá. E quando a gente começou a assistir os vídeos, agregou, porque não ficou só na questão do teatro. Foi ali. Porque os pastores, eles não... A liderança, o pastor do distrito, da igreja, ele levou para a associação e a associação não admitiu que nessa igreja não tivesse teatro. Bem-aventurado esse rapaz que te falou isso, né? Você parece que gosta de Ellen White e deu umas dicas. Assiste palestrante tal, vídeo tal, manda o link pelo zap, né? Parabéns, viu, por esse amigo. Ele já tinha conhecimento dessas coisas antes da gente. Ótimo. A gente não sabia. Mas... Ele conhecia a Verdade Presente, mas estava quietinho, né? Só tinha ele. Então, como eu era ancião, então assim, eu me vi num dever de levar isso para os outros anciãos. Então eu disse, olha, a coisa não fica só no teatro, não. Vamos estudar esses assuntos aqui também. Então a gente começou a assistir palestras sobre Daniel Spencer e já no Congresso MV. Certo. Então associou uma coisa a outra. Batalha Final. Foi o primeiro, foi. Certo. Então, descobrimos 2 coisas ao mesmo tempo. O Daniel Spencer e o Congresso. E descobri que não tinha só Daniel Spencer no Congresso, tinha outros palestrantes. Daí a gente começou a assistir e ver temas que, se aquele palestrante estava falando aqueles temas tão baseado na Bíblia e no Espírito de Profecia, eu pensei, logo os outros temas também devem ser Bíblia e Espírito de Profecia também, e bem firmes. Porque a firmeza com que era passado, a exposição dos textos estava deixando os assuntos tão claros, e eu fiquei pensando, nossa, não está sendo pregado isso. Essa firmeza provém de apresentar um claro assim diz o Senhor, sem mas, sem porém, né, para apresentar, mas o doutor fala isso, ele é especialista, não importa, não é inspirado, não serve de referência, nós não queremos saber o que doutor diz, tá? Eles são simples mortais também, não são inspirados. Bíblia e Ellen White. Quem tem essa linguagem, quem diz a lei ao testemunho, tá? Então há luz nele. Então, irmão, o que aconteceu? Nessa época, a gente começou a estudar natureza humana de Cristo, vitória sobre o pecado, justificação pela fé, o que é pecado e a natureza humana.
somos pecadores por natureza, porque nascemos pecadores. Esses foram os temas que a gente se focou além do teatro. Só que o teatro estava mais em vigor por conta dessa questão que os pastores não estavam aceitando que a gente não permitisse o teatro. Mas isso foi com consentimento da igreja. Só que aí a igreja ficou muito assim receosa, porque então os pastores começaram a se juntar e começaram a mostrar para alguns líderes de outros ministérios de que, olha, não é bem assim o que eles estão dizendo, não é bem assim o que o Leandro Dalla está pregando. Foram visitando membros individualmente, não na comissão. Foram entrando em contato. E daí alguns membros foram lá na associação. E lá na associação mostraram para eles que não era bem assim, não era todo tipo de teatro que ela condenava. Como é que se derruba uma igreja fiel? Né? Comendo pelas beiradas. Então eles foram tentando influenciar, jogando sementes de incredulidade, não é bem assim, cuidado com esses e assim por diante. Né? Isso. E daí o que aconteceu? Começaram a dizer para os membros da igreja que a gente estava começando a aderir a um movimento dissidente, se a gente continuasse nesse tipo de assunto. Nessa linha de pensamento. E coincidentemente, ou por providência de Deus, a gente conheceu esses outros temas, que eu falei agora há pouco, e começamos a estudar. E o teatro começou, assim, não que deixamos de lado, mas esses outros assuntos eram tão mais profundos, tão mais fortes, impactantes, que a gente disse assim, não, tudo bem, vamos ficar com a nossa posição sobre o teatro e o que a igreja quiser resolver sobre o que vai ser feito lá ou não, deixe que eles resolvam. Só que o que aconteceu, descobriram que a gente estava estudando esses assuntos e foram passar para os pastores. Então foi aí que perceberam que a gente estava estudando outros assuntos. E os pastores vieram perguntar para a gente, olha só, vocês estão estudando esses temas? E a gente disse, sim. Não é só o teatro, né? Eles disseram, não. Então vocês estão estudando sobre a natureza humana de Cristo e vitória sobre o pecado, tudo. Eles disseram assim, vocês têm que tomar cuidado com isso. Primeiro porque vocês são líderes. Então vocês têm que ter consciência de que a igreja é um corpo e de que existem hierarquias. E que vocês como líderes, existem os pastores, que são um cargo acima do de vocês, e de que para vocês estudarem certos temas e principalmente para repassarem para a igreja, vocês precisam primeiro conversar com a gente, para saber se procede, se é essa mesmo a doutrina da igreja, a posição oficial da igreja mundial. Isso aí é mentalidade católica, né? Se submeter sua consciência, o seu raciocínio. Você não é livre para pensar, você tem que perguntar se pode estudar isso, se pode aceitar, né? Submissão humana. Isso. Então, quando os pastores disseram isso pra gente disse assim, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos, primeiramente, a gente está estudando, estamos recolhendo os textos, não é bem recolhendo, mas a gente está juntando os textos do Espírito de Profecia e estamos chegando a conclusões. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos juntar os textos da Bíblia e do Espírito de Profecia dos temas que nós estamos estudando e vamos passar uma apostila que a gente vai elaborar, imprimir e passar para vocês. E os pastores disseram, ótimo, tranquilo, façam isso mesmo, o mais breve possível e a gente avalia e diz a vocês se essa linha de pensamento que vocês estão seguindo é ou não oficial da igreja. Isso era presidente da associação, vice-presidente, pastor do distrito, que estava envolvido. Como é que é o nome da associação lá? Associação Nordeste. Associação Pernambucana. Pernambucana, União Nordeste, né? Isso, não era só da cidade, não, era o Nordeste inteiro. Logo, né, o que acontecesse ali, toda a região ia ficar sabendo. No caso, desculpa, é a Associação Pernambucana. Isso. Foi presidente ali, não da União inteira, mas da Associação Pernambucana. Isso. Do Estado, né? Então, o que aconteceu? A gente elaborou o material, a gente vinha estudando, elaboramos o material. Alguns irmãos começaram a se juntar com a gente, começaram a estudar junto, começaram a ser convencidos de que realmente aquele assunto era aquilo mesmo. Que, então, pode dizer. Assim, não só os 3 anciãos, mas também começou a passar expandido. Começou a fazer um grupo. Certo.
A gente estava estudando na casa de outros irmãos, de outra família. E a gente começou a elaborar o material. E quando a gente elaborou o material, passamos a apostila para os pastores, né? Um dos anciãos foi lá entregar a apostila na associação e os pastores prometeram que iriam avaliar e iriam nos dar uma resposta, né? E daí, de acordo com essa resposta, iriam ver o que iria acontecer com a gente no que diz respeito a cargo, a pregação, né? Como é que ficaria. Então a gente aguardou a resposta deles, mas a gente continuou estudando. Só que aí foi passando e a gente começou a ver que estava demorando um pouco a resposta deles. E ao mesmo tempo a gente começou a levar algumas mensagens dessas para a igreja. E isso começou a incomodar muitos irmãos na igreja. E eles começaram a ir lá denunciar, dizer para os pastores. Então chegou ao consenso de que a gente entrou em contato com os pastores para saber se eles tinham resposta. E eles nos disseram, olha, tem gente vindo aqui de informar que vocês estão pregando essas coisas. E não é para pregar enquanto a gente não tiver um consenso entre a gente e vocês. Então evitem. Então a gente disse, então pastor, qual foi a conclusão que vocês tiveram aí do material que a gente passou? E até então os pastores disseram que estava muito corrido, não estava tendo tempo. Então vamos combinar o seguinte, vamos combinar a gente passar, escolha um pastor, do distrito mesmo, um de vocês da associação, e vem para o grupo da gente, lá na casa da gente está estudando, e a gente passa o material. A gente faz o material em slide. E explica o que a gente compreende, lendo os textos, e daí vocês dizem, porque aí fica mais objetivo, talvez demore menos para se ter uma conclusão de tudo isso. E os pastores concordaram, não, boa ideia, muito bom. Então ele designou no primeiro dia o pastor distrital, e a gente passou sobre a questão da vitória sobre o pecado. Isso, um pequeno grupo em casa, lá em Caruaru. Na casa de uma Tinha família. Quantas pessoas lá? Umas 10, 20? Não, no primeiro dia eu creio que umas 8 pessoas. 8 pessoas e o pastor. E o pastor. E foi interessante porque o pastor ele se propôs a ouvir o que a gente estava crendo, sem dizer nada. Ele disse assim, não vou ficar atrapalhando não. Passe tudo, como se você estivesse numa pregação, e no final pode ser que eu diga alguma coisa, ou então eu digo a você que depois eu vou avaliar e depois ele dá uma resposta. No primeiro dia ele ficou calado, terminou, a gente passou a informação sobre vitória sobre o pecado, todos os textos da Bíblia, do Espírito de Profecia que a gente naquela altura tinha conseguido. E ele olhou assim, disse, não, compreendi a posição de vocês. Sobre o que eu penso, o que a associação pensa, vocês me esperem. Eu quero ver os outros assuntos. E ele chegou a dizer assim, eu quero ver principalmente sobre a natureza humana de Cristo. Então, por que, né? Será que esse assunto incomoda tanto? Mas enfim, continua lá. Vamos para o outro dia. O outro dia foi sobre o que é pecado. Parabéns, começaram aí. Então vamos lá. Nesse outro dia já foi o pastor distrital da nossa igreja e o vice-presidente da associação, que é secretário. Ele também foi. E a gente passou o material. E eles ficaram calados e tiveram a mesma reação do outro dia. Definição de pecado. A gente passou como era definido pecado na Bíblia e no Espírito de Profecia. Que se resume em 1 João 3,4, que diz que é transgressão da lei de Deus. Ellen White, em Fé e Obra 50.1, diz que a única definição dada nas Escrituras, inclusive tem até agora em música, esse verso aqui, ó, de Ellen White, esse texto aqui, dizendo que a única definição é transgressão. Aqui você vê o link, ó, bibliamelodica.com.br, você pode baixar muitas músicas assim. Então, é uma decisão, é transgressão, não é um estado, um vírus, né? A única definição. Aí então esse foi o segundo estudo. E então veio o terceiro. No terceiro já veio um terceiro pastor. No primeiro dia um pastor, no segundo dia 2 pastores, no terceiro estudo, e o último que a gente iria passar para eles, veio um terceiro pastor, que foi o que me batizou a minha Viviane. Embora ele não fizesse parte ali do contexto, mas convidaram ele, porque a gente tinha se batizado por ele e tal. E até porque ele ficou sabendo algumas informações e ele queria
voltar num dia lá para ver Ele se também realmente queria. era aquilo mesmo que a gente estava estudando e que a gente estava crendo. E qual foi o assunto do terceiro dia? A Da natureza Inquisição. humana, a natureza humana de Cristo. Entre aspas, Inquisição, né? Porque é triste que, como diz assim, em parábolas de Jesus, Ellen White diz assim, ó, há perigo e grande de os conceituados sábios de hoje repetirem a experiência dos mestres judeus. Quem que eram judeus? Era o povo de Deus naquela época. Repetir, há perigo e grande isso aí se repetir. E se repetiu no caso? Se repetiu. A gente passou a palestra lá. E como era o último dia, né, a gente disse a eles assim, eles também disseram, não vamos só encerrar aqui, nesse assunto. Esse assunto é o que a gente mais quer saber qual é a posição de vocês. Embora a gente já tenha noção, devido aos outros assuntos que vocês passaram pra gente, a gente já tem mais ou menos uma noção de qual é a conclusão do que vai chegar nisso aí. Então a gente passou o estudo e conclusão. Eles disseram pra gente que a igreja não crê assim, posição oficial da igreja não é essa, natureza de Cristo pós-lapsariana. Jesus Cristo não teve uma natureza pecaminosa. E eles disseram, não vamos entrar aqui porque já era bem tarde já, o estudo foi bem longo. Eles disseram assim, não vamos aqui debater sobre detalhes desse assunto assim. Simplesmente a igreja não crê assim. E se vocês continuarem... E aconselhou, né, não continuar. Isso. Se vocês continuarem nessa linha de pensamento, com esse entendimento, e ainda por cima quiserem levar essas informações para os outros irmãos, vocês não vão mais poder continuar pregando na igreja, tá? Vocês não vão poder continuar tendo cargo, porque não é essa a posição da igreja. A igreja não crê assim. Nós, líderes da igreja do mundo inteiro, não cremos assim. E só para resumir, por que era tão importante para você o assunto da humanidade de Cristo? Por que importava nesse momento para você se a natureza dele era assim, ou era diferente, assado e tal? O que mais me chamou a atenção é que se eu entendesse, pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia, que o Senhor Jesus Cristo teve uma natureza igual à nossa, então a vida que ele viveu era possível a gente viver. Aí está o ponto. Né? Isso. Ele vai ser de fato nosso exemplo, não só nosso Salvador, que é o foco hoje da nova teologia, oba-oba, ele nos salva, ele passa a mãozinha, mas nosso exemplo, ou seja, ele não teve uma vantagem. Não, para ele foi mais fácil, quero ver se tivesse minha natureza. Então ele teve minha natureza. Né? Apocalipse 3, verso 21. Ora, aquele que vencer... Vamos lá. Abrir Apocalipse 3, verso 21, que é o recado para Laodiceia, que é a última igreja. Ao que vencer, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci. Ou seja, aqui está vencer como Cristo venceu. Amém. Tá? Então, essa aqui, aí vai ter o trono. E é justamente para a última igreja que Deus falou isso, vencer como Cristo venceu. Né? Isso. Exato. Então, o que aconteceu? Daí em diante, os pastores decidiram que éramos um grupo perigoso no que diz respeito à doutrina. Um grupo dissidente. Éramos dissidentes se continuássemos crendo daquela maneira. Foi interessante a conclusão desse estudo com eles, porque de maneira nenhuma não houve assim nenhum momento deles dizer que a gente que éramos pessoas dentro da igreja perturbadores, que éramos pessoas mal educadas, pessoas que faziam coisas erradas. Porque a única coisa que eles disseram que estava errado na gente era a crença. Então vocês não estavam só vencendo como Cristo venceu, mas também estavam sofrendo como ele sofreu. Porque Ellen White fala assim, haviam os fariseus declarado que os ensinos de Cristo eram contrários à lei dada por Deus mediante Moisés. Olha, desejado 179.3. O problema deles que eles disseram pra gente, o problema de vocês é a crença. Vocês são pessoas boas, são pessoas que têm assim, um bom comportamento na igreja. Não ouvimos falar nenhuma reclamação da personalidade ou da moral de vocês, do comportamento de vocês. Porém, o problema é que essas crenças aí são heréticas. Vocês não podem estar pregando isso. A gente não concorda. A gente até concorda que se vocês quiserem crer, vocês são livres para crer.
contanto que vocês não repassem essas informações dentro da igreja. E também aconselhamos que não repassem para os membros da igreja fora, ou seja, indo na casa deles, visitar eles e fazer estudos com eles fora da igreja. Porque isso a gente não tem como empatar, mas é um conselho que a gente dá a vocês. Estudem mais. E até indicar o livro de George Knight e diz, olha, esse aqui são materiais de confiança. George Knight, ele fala para as pessoas como ler Ellen White. Não é bem assim, tem que ver o contexto, tem que ver que na época dela, o queijo não era bem queijo, era só o picante. Em outras palavras, oba-oba, pode sim, vai, esquece ela, é antiquada. Ou seja, não faz parte então do povo de Deus remanescente, porque o remanescente guarda os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. Então, quem não mantém não faz parte do remanescente espiritual, infelizmente, porque não mantém, relativiza, né, e assim por diante. Apocalipse 12, verso 17. Então a gente descobriu, né, que havia essa divisão, né? Porque a gente tinha visto irmãos pregarem. Já nessa altura a gente já tinha descoberto pastor como Dennis Priebe e outros que criam assim também. Então a gente já estava ciente de que não era uma questão de posição oficial, mas era uma questão de posição pessoal. Era uma escolha de parte, digamos que grande parte da liderança, estavam escolhendo, preferindo seguir aquela linha de raciocínio, enquanto que existiam alguns poucos, mas existiam, significando que, tendo dois lados, só um pode ser o verdadeiro. Então deixa eu resumir aqui para você. No Adventismo foi lançado um livro chamado Questões sobre Doutrina, que dividiu a igreja no primeiro mundo, né, onde são mais intelectuais e educados e tem mais a pluralidade e a tolerância. Ali eles se toleram mutuamente no Adventismo, mas na América do Sul, e quanto mais terceiro mundo ou quarto mundo for o país, mais intolerante é. Não, a nossa posição é essa, e se você sair fora da caixinha, né, tá desqualificado. Então, aqui na América do Sul abraçaram uma posição que é da Nova Teologia, da Andrews e assim por diante. Mas o próprio pastor Ted Wilson, por exemplo, quando ele foi editor da editora Review and Herald, ele lançou o livro Tocado por Nossos Sentimentos, que aqui você vê a imagem. Foi até relançado aqui no Brasil, você pode adquirir aqui no IAG, tá? É outro ministério que tem publicado esse livro. E isso surgiu quando o pastor Ted Wilson foi chefe da editora. Ou seja, isso mostra também que ele tem a posição que difere da posição aqui da América do Sul, né? Nessas questões teológicas, mas que faz muita diferença, tá? Quem é o Jesus? Quem é o nosso Jesus? E isso tem muitas ramificações. Então, e aí vocês foram expulsos do cargo, assim... Foi dado um ultimato? Olha, a condição era, para continuar no cargo como ancião, de que enquanto a gente se mantivesse nessa crença e convictos dessa maneira, desses assuntos, nós não poderíamos pregar, não poderíamos escalar, não poderíamos convidar ninguém para pregar, porque a gente escalava, né, pregadores. E praticamente teve uma reunião em que o pastor disse, olha, tudo a responsabilidade de vocês, o que vocês fazem aqui, deixe para mim, tá? Vocês se mantêm no cargo, pelo menos até terminar o final do ano. O que eles não querem é que se cause polêmica, alvoroço, né? Isso faz com que as pessoas comecem a pensar. Né? É uma disciplina branca, ou seja, fica aí de molho. Isso. E eu acho assim, não tenho plena certeza que o pastor, ele pensou assim, dessa forma eu tirando a função dele, ele permanece no cargo, mas eu tirando a função dele, ele não vai conseguir passar adiante. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Mesmo Emanuel não estando mais no cargo, né? A gente continuou sim, falando as verdades, estudando as verdades presentes, né? Essas que impactaram tanto nossa vida e que fez a mudança, né? Que foi a mudança, assim, com certeza, para nós, para melhor. Espalharam, assim, pela cidade toda, até cidade vizinha, espalharam foto nossa, dizendo que deveriam ter cuidado com a gente, que a gente não poderia pregar. Colocaram até no telão, né? Colocaram os três anciãos como se fossem criminosos. E procura-se. E
E Ellen White fala assim, ó, que os judeus estavam decididos a tirar a vida de Jesus. Enviaram por todo o país mensageiros a advertir o povo contra Jesus, como impostor. Mandaram espias para observar e relatar o que dizia e fazia. O precioso Salvador achava-se agora sem dúvida nenhuma sob a sombra da cruz. E vocês também estavam sob a sombra da cruz, trilhando esse caminho estreito, né, que requer renúncia, abnegação. Muitos pulam fora aí. Muitos pulam fora aí, nesse momento, né, quando realmente é provada a nossa fé. Foi uma prova que eu digo assim, é tudo muito novo pra gente, né? Só que vinha na consciência o temor a Deus, né? Porque eu estava convicto de que aquilo ali realmente era verdade. E vinha um embate na minha... Ou Deus, ou pessoas, ou líderes, homens, a quem eu vou estar decidindo obedecer. Então, se estava ali, estava muito claro para mim. Eu olhei para a Viviane e disse, olha, vamos ficar com o que está aqui. Porque pior seria e será se a gente se renunciar a essas verdades. Renunciar ao que está escrito. Então vamos além, vamos estudar mais. E creio que a gente estudando mais, a gente não vai voltar atrás, mas vamos conhecer melhor e conseguir explicar melhor essas verdades, porque está muito convicto, está muito claro que é isso mesmo. A Bíblia fala assim, porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na de seu Pai e na dos santos anjos. É verdade. É verdade. A gente não teve nenhum embate assim com eles. Saímos bem com eles no sentido de eles não ficaram chateados com a gente, não dissemos nada contra eles assim, mas apenas nos mantivemos firmes, né? No que diz respeito à verdade, à doutrina, a gente quis continuar na posição que a gente estava aprendendo. Mas o que aconteceu? Quando nos deram a proposta de que para continuar no cargo de ancião, ou seja lá o que fosse, que a gente também era professor de escola sabatina também, não poderia abordar esses assuntos de forma alguma. Só que a gente pensou assim, olha, esse assunto aqui ele vai abranger todos os outros. Porque a verdade presente ela é um conjunto. Então logo se a gente for evitar tudo isso aqui, a gente vai evitar tanta coisa que vai acabar a gente não falando mais nada. A gente vai ter que falar só ilusão para as pessoas. Então não vai haver convicção de que isso que a gente crê é verdade, porque as pessoas vão ver que a gente está estudando algo que nem a gente mesmo tem coragem de repassar, tem coragem de querer viver, de se manter firme. E se a gente que está trazendo essas verdades para cá não se mantivermos firmes, então essas verdades aqui elas vão perder o crédito dela diante da igreja. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Isso. E então a gente saiu da igreja local, né? A gente decidiu não permanecer ali para não ter mais conflitos. Porque então, cargo, né? a gente deixou o cargo assim, tranquilo, né, pastor? Eu cheguei a dizer ao pastor, dessa maneira eu prefiro não continuar no cargo, tá? Não saiu da igreja. Não foi, não como membro. A gente continuou frequentando a outra igreja adventista. Você então teve essa maturidade de não chutar o balde logo da sua fé, né? Isso não abalou muito a sua fé pessoalmente com Deus, a sua comunhão? Não, graças a Deus. Deixou a gente, assim, de certa forma triste com a liderança, né? Com tanto liderança no sentido de pastorado quanto de anciãos, essas coisas. Não na questão pessoal, de ter ficado magoado, ressentido, mas de ficar pensando, nossa, como é possível a liderança ver que é tão claro e não aceitarem isso aqui? Daí, dessa situação pra cá, pra aqui é um pulo. Tá. Ou seja, então, vocês continuam como membros ali em Caruaru, né? Uhum. Os outros anciãos, eles também tiveram uma reação madura, assim? Sim, se mantiveram firmes. Amém. Né? Continuam também como membros, frequentam ainda a igreja, mas se mantêm firmes. E o teatro acabou acontecendo lá? Voltou ao normal. Voltou ao normal, aconteceu. Voltou ao normal. Aconteceu, a peça daquela ocasião aconteceu. Mas muitas pessoas lá se despertaram com isso?
Houve. Sim, teve algumas pessoas que depois a gente ficou sabendo que ficaram assim, percebendo que a Balançado, gente né? estava com razão, mas não quiseram se posicionar, né? Quiseram se manter neutras. Certo. E a sua vida, a sua jornada espiritual daí em diante, como é que foi? A gente frequentou algumas igrejas, chegamos a visitar por alguns dias, né? Algumas semanas no caso, mas então a gente encontrou um grupinho, né? Lá próximo, igreja que não era ainda igreja estabelecida, mas era um grupo adventista, e o líder estava precisando de ajuda lá. E a gente conversou com ele algumas coisas do que tinha acontecido, e ele não viu problema da gente ir para lá e ficar lá com ele, ajudando ele, e a gente ficou lá como professor de escola sabatina. Isso. E diante de tudo que aconteceu, né? Ficamos sim tristes com algumas coisas, porque a gente não esperava, porque espírito de profecia é uma doutrina da igreja e eu particularmente fiquei muitas vezes lá sem entender, poxa, como é que pode eles ir contra o que está escrito e é tudo inspirado por Deus. Mas a gente louva a Deus porque a gente, né, isso tudo não deixou a gente se abalar de uma forma que a gente quisesse assim abandonar a igreja adventista, sair dela. Não, muito pelo contrário, isso nos fez assim nos firmar ainda mais e querer buscar estudar ainda mais e viver como está no espírito de profecia e na Bíblia. Amém. Saibam que esse caminho, apesar de situações desagradáveis, é o mesmo caminho que trilharam reformadores aqui do grande conflito, os profetas, o próprio Jesus, e é o caminho que leva para o céu. Amém. É verdade. Ninguém que prefira a comodidade, que prefira o prestígio de ter um cargo, a aceitar e a proclamar as verdades incisivas para esse tempo, vai alcançar o céu e muito menos ser uns 144 mil. Viu? Então, essa é a única forma que nós mostramos lealdade ao nosso Salvador e às suas verdades. Né? É óbvio que Deus vai ter mais luz para esse tempo agora que estamos na iminência dos eventos finais. Né? E de que não é a mesma luz lá dos antigos, né? Mas é luz sobre luz, Ellen White e assim por diante. Qual a mensagem que você quer dar hoje para as pessoas que se encontram nesse dilema aí, que conhecem a verdade presente, que conhecem essas verdades incisivas, mas estão pensando se acho que não é o momento ainda de falar, porque senão eu vou perder meu cargo e aí tadinho de mim. Isso aí foi uma decisão assim que não foi, eu não diria que foi fácil, mas eu penso o seguinte: tudo que aconteceu na Bíblia, o que aconteceu com os apóstolos, o que aconteceu com Jesus Cristo, você percebe que em nenhum momento, quando eles sabiam que estavam certos, eles não cederam para estar em conformidade, para estar em paz com aqueles que iam contra eles, que era a liderança da época. É isso que me fazia ficar convicto de que eu não necessitava abrir mão daquilo que eu estava aprendendo e ocultar aquilo, omitir aquilo ali, que consequentemente acaba que você começa a perder a convicção daquilo, porque quando você começa a tratar uma coisa de maneira oculta, começa a escantear aquilo ali só para se manter em paz em um determinado lugar, nesse caso com a liderança, com a igreja. Você está negando a Jesus, como Pedro, infelizmente, né? Aquela situação lá do fogo, uma situação meio temerosa, e o que vai acontecer comigo, né? Isso. É uma questão mais. Eu acho, né? Minha percepção é que acaba sendo, de certa forma, um pouco egoísta da nossa parte, porque acaba que a gente só pensa em salvar nossa pele, em salvar nosso pescoço, né? Em se manter bem, em se manter tranquilo, enquanto que a verdade, que em muitos casos, como era o caso lá da cidade lá, era um assunto para a cidade, para a igreja local lá, era novo. Então, caso a gente não tivesse se mantido firme, aquilo ali teria dado um descrédito, assim, infeliz para a verdade presente. Ou seja, a verdade presente e a verdade de Deus, o Evangelho eterno e a própria causa, o Senhor Deus estaria, então, com o nome sujo. Isso. Porque um fiel seguidor dele que quer levar a sério, voltou atrás e negou a sua fé. Isso. Então, vocês estão vindicando a Deus mais que salvar a sua pele, é salvar o nome de Deus. Né? Pensar em Deus e pensar nas almas que vocês estão dando um testemunho. A Bíblia diz em Apocalipse 2, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida.
E venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tá? Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, perseverança, palavra-chave aqui. Também eu te guardarei da hora de provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E Viviane, você quer dar uma palavrinha também de incentivo? Pessoas, mulheres, quem sabe que estão nesse dilema aí, Sim, fala, quero não sim. fala. Eu digo assim, que se mantenham firmes. Se mantenham firmes, porque em primeiro lugar ele tem que estar o princípio, tem que estar o assim diz o Senhor. A gente tem muito mais a ganhar, espiritualmente falando, quando a gente se coloca nas mãos de Deus e pede a Deus orientação em tudo que a gente vem fazer e pedir a Ele forças para enfrentar as coisas que vêm. Porque tomar posição ao lado do Senhor traz, sim, algumas dificuldades assim, para a gente em si, pessoal. Mas se mantenham firmes, se mantenham junto de Deus, se mantenham junto de Cristo. Cristo é o nosso refúgio e nossa fortaleza, é Ele que vai nos fortalecer em qualquer circunstância de nossa vida. Passamos sim por situações bem difíceis, mas em nenhum momento a gente se sentiu assim sozinho, sem Deus. Deus sempre estava conosco. Então, essa é a palavra que eu dou de conforto e de conselho também para todos que estão nesse ritmo de conhecer a verdade presente, de viver a verdade presente. Se mantenham firmes, confiantes em Deus e convictos de que em nenhum momento o Senhor vai nos abandonar. E muito pelo contrário, Ele vai estar sempre ao nosso lado, nos dando sabedoria, mostrando a saída e só confiando nele. O que eu posso dizer dessa experiência e que posso aconselhar para pessoas que estão passando por situações parecidas ou algo assim, nesse tipo de situação assim, é que se mantenham firmes. Porque o que me tornou convicto de que realmente a gente tinha que manter essa posição, de se manter não só crendo naquilo que a gente estava aprendendo, mas tudo que a gente fosse ensinar, a gente tinha que estar ensinando dentro daquilo que a verdade apresenta para nós. Então, quando você vê a situação dos profetas, dos apóstolos, você percebe que todos eles eram perseguidos. Claro que não só pelo que eles pregavam, mas pelo que viviam também. Portanto, nós temos que viver o nosso testemunho também, mas se você parar para pensar, não faz sentido se você acha que omitindo, evitando falar certas verdades, de alguma maneira tentando dar um outro aspecto para poder ser aceitável às pessoas, a gente corre um risco muito grande de relativizar essas verdades, corre um risco de dar uma nova interpretação para ser aceitável, né? Para ser aceitável e acabar diluindo a verdade, acabar distorcendo ela. Então o ideal é que a gente seja firme naquilo que está realmente escrito. Procuremos viver, mas também procuremos ensinar. Porque se não for a gente, o próprio Jesus Cristo disse, se vocês não falarem, as próprias pedras clamarão. Então, todos eles foram perseguidos. Todos eles sofreram. E isso está, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê que não tem como escapar dessa situação. Caso você queira viver a verdade presente e queira proclamar ela, o resultado não será outro. O resultado será de que, dependente do grau, em maior e menor grau, você vai ser rejeitado, você vai ser maltratado, injuriado, caluniado e proibido de pregar, o que quer que seja. Se você tiver cargo e você estiver pensando entre o cargo ou se manter firme na verdade, fiel a Deus, aquilo que Deus está lhe apresentando, pense bem, porque isso para mim foi um divisor de águas. Porque eu era ancião, estava como ancião, eu tinha a escolha de continuar ali no cargo, me manter como estava antes, ou então me manter firme, crendo naquilo que estava crendo e ensinando as pessoas e buscando viver aquilo que Deus estava me apresentando. E a responsabilidade, devido ao amor que a gente tem por Deus, é de que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E a pessoa que poderia ter tido o maior cargo aqui nessa terra
um cargo temporal foi Moisés. Ele poderia ter sido o próximo faraó, lembra? Mas ele escolheu, mas ele se recusou a ser chamado, mas ele, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo gozo do pecado. E quem é Moisés hoje? Né? Se ele tivesse escolhido ser um faraó, ele seria Tutankhamon, número não sei das quantas lá, né? Mas hoje Moisés, ele é o patriarca das 3 religiões mundiais, cristianismo, islamismo e judaísmo. Mas na hora lá foi decisão de largar o cargo. Né? Foi uma loucura. Imagina, agora vai para o deserto, 40 anos, se casou. Já ouvi falar que ele se casou, ele está com as ovelhas lá. Ou seja, totalmente zero, acabou. Mas depois veio a honra. Então, se você quer um cargo de confiança no céu, porque no céu nós vamos ser reis e rainhas, governadores, Deus quer repovoar o céu, né? E então Deus quer primeiro nos provar se a gente ama mais o cargo aqui temporal ou a sua verdade. Que depois ele vai nos dar um cargo infinitamente maior do que esse que estamos aqui, né? Tão relutantes em perder. Que vergonha, né? Até me envergonho de dizê-lo. Mas então que olhamos para o alto, olhamos para Cristo, o autor e consumador de nossa fé, e falta realmente pouco tempo, né? Poucos meses ou anos, e já vamos estar no céu com a grande recompensa. Amém. Deus te abençoe. E aqui você vai ter links, se você quer saber mais sobre vitória sobre o pecado, natureza humana de Cristo, aqui está o link para você pesquisar mais, tá? Eu não posso mais colocar links na descrição do vídeo. Quem sabe nos comentários aqui eu fixo para você. Mas está aqui os links para você pesquisar mais a fundo. Tudo que nós já publicamos sobre esse assunto aqui, sobre teatro, olha aqui o link para você, tá bom? Para pesquisar mais a fundo. O canal do Congresso MV, Missionários Voluntários, e o canal do IBC.